Senhora Presidente, vereadores, comunidade e imprensa, 25 anos do ECA. Quero registrar nessa tribuna os 25 anos que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou na data de ontem. Este conjunto de leis são uma grande conquista da sociedade brasileira e um marco da proteção da juventude. Nesta data, a Unicef, Fundos das Nações Unidas para a Infância, apresentou um balanço que aponta os avanços gerados a partir do Estatuto nas áreas de saúde, educação e combate ao trabalho infantil. Eu quero convidar os vereadores a assistir um vídeo que foi produzido pela Câmara dos Deputados Federais. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 25 anos nesta segunda-feira, 13 de julho. A lei que assegura os direitos da infância como prioridade no Brasil chega a um quarto de século, ao mesmo tempo em que a sociedade brasileira enfrenta o debate sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Vamos ver a reportagem especial de Carolina Nogueira sobre os 25 anos do ECA. Uma verdadeira Constituição da Criança. Uma lei que aborda a infância e a adolescência no Brasil do ponto de vista da proteção, da garantia do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária para meninos e meninas. E que aborda também questões de políticas de atendimento, medidas protetivas e medidas socioeducativas para crianças em conflito com a lei. Como é que se resolve o problema da criança? É um problema social. Então o olhar da sociedade traz isso como um problema social. Se você pegar anterior ao Estatuto da Criança e Adolescente, o problema da criança e adolescente era um problema policial. O ECA mudou costumes. Trabalho só depois dos 18 anos de idade ou a partir dos 14 como aprendiz. Acabou a tolerância ao hábito de dar uma palmada como se fosse um ato educativo. E democratizou o olhar do brasileiro sobre as crianças e adolescentes, banindo o uso do termo menor como algo que diferencia um jovem pobre de um jovem rico. Com o ECA passou a ser dever de toda a sociedade prevenir ameaças ou a violação de direitos de crianças e adolescentes, com a criação dos conselhos tutelares. Conselho tutelar, meu nome é Marta. A gente veio nessa manhã averiguar uma denúncia. Essas negligências vão desde aquela família que não assiste devidamente essa criança, seja na saúde, seja na higiene, nos cuidados básicos, necessários, seja na própria violência física. Os efeitos dessas mudanças ao longo dos 25 anos aparecem nas estatísticas sociais brasileiras. Entre 1990 e 2012, a mortalidade infantil despencou 68,4%, transformando o Brasil em referência na OMS. Caiu o percentual de meninos e meninas que vivem em domicílios pobres. E o país avançou em todos os indicadores educacionais. Nós tínhamos menos de 80% das crianças matriculadas no ensino fundamental. Hoje nós temos quase 100% dessas crianças matriculadas no ensino fundamental. Então você vê que essas mudanças que aconteceram na lei se refletiram no dia a dia das crianças, porque o país tomou a decisão certa de declarar princípios e garantir condições para que esses princípios fossem assegurados no dia a dia. Mas ainda há um longo caminho pela frente. Um dos desafios é reduzir a mortalidade infantil entre os indígenas, que ainda é o dobro da população em geral. Corrigir a distorção da idade série, pois mais de 8 milhões de estudantes brasileiros ainda têm 2 ou mais anos de atraso escolar. Acabar com o trabalho infantil, que ainda atinge 1.300.000 crianças e adolescentes. Atacar o crescimento da violência contra crianças e adolescentes. 10 mil jovens são assassinados por ano no Brasil, uma média de 28 por dia. As crianças estão tendo uma maior acessibilidade no que diz respeito à inserção na educação, à educação das escolas, mas tudo isso, à medida que ela avança, quando ela chega em determinada idade, ela não consegue usufruir da sua vida, não consegue usufruir da sua própria liberdade, do seu direito de ir e vir, porque a sua vida é ceifada, porque ela é massacrada, tanto pela polícia como pela guerra ao tráfico. Nós temos ainda
uma grande dívida com a infância brasileira. E o Congresso Nacional, nos dias atuais, está mais preocupado em revogar o Estatuto, em mudar, em voltar atrás, em benefícios que não apenas ele constituiu, mas foram garantidos ao longo dos anos, do que implementar verdadeiramente o conjunto de medidas que estão ali previstas para a sociedade, para o Estado, para a família e para a própria infância e os adolescentes. A escalada da violência e crimes cometidos por adolescentes que chocaram o país empurram a sociedade para uma rediscussão do ECA em relação aos atos infracionais cometidos por crianças e adolescentes. E até mais longe, a Câmara já aprovou em primeiro turno uma emenda à Constituição que reduz a maioridade penal dos 18 para os 16 anos nos casos de crimes hediondos, contrariando a visão protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pelo ECA, adolescentes de 12 a 18 anos incompletos cumprem até 3 anos de medidas socioeducativas, conforme a gravidade do ato. Embora não concorde com a redução da maioridade penal, este conselheiro tutelar admite que o tempo de internação precisa aumentar. Eu penso que quando um adolescente comete um conflito com a lei e que resulta num crime hediondo, eu penso que tem que se pensar um tempo maior de internação. Porém, com bastante ressalva que não é a internação por internação. É a internação no sentido de você aumentar o tempo e tentar se socializar esse adolescente para a sociedade brasileira. Aumentar a pena para quê? Porque se for para fazer mais do mesmo, daquilo que já se faz, que é muito precário, em unidades superlotadas, com profissionais que não recebem a capacitação que eles precisavam ter, com programas socioeducativos que ainda não estão estruturados, então a discussão ainda não está em aumentar a pena, está em dar maior qualidade a esses 3 anos em que já estão definidos na lei. Nós não podemos responder ao tema da prática de atos infracionais dos adolescentes com chavões, com frases de efeito. É preciso ter muita responsabilidade, ouvir as pessoas que realmente têm interesse em atuar nesse campo e com informações mais precisas e com debates bem mais aprofundados. Relatora do ECA, quando foi discutido na Câmara há 25 anos, a ex-deputada pelo PSDB do Espírito Santo, Rita Camata, acha que o momento é de reafirmar o espírito de proteção da juventude que marcou a concepção da lei. A criança, ela é um ente que ela está no mundo, onde todas essas instituições, elas são essenciais na sua formação, na sua capacitação e para garantir uma vida adulta saudável e produtiva. Parte do material usado nessa reportagem foi cedido pelo documentário produzido pela TV Câmara sobre os 25 anos do ECA, dirigido por Guilherme Bacalhau e André Uesato. Só trouxe esse vídeo para nós refletir um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Eu vi hoje de tarde esse vídeo, parei realmente para dar uma olhada e analisada que só baixar a idade penal não vai resolver. Essa parte, vereador. Obrigado pela parte, João. Eu fico triste, até inclusive ia levar para frente. Nós temos indígenas de Jaraguá do Sul, e a gente vê aquela senhora lá com aquela criancinha, uma senhora de idade. Acho que nós teríamos que visitar essas indígenas. O mínimo que essa criança deveria estar na creche, não sei como é que é, o mínimo na creche. Porque é triste ver uma criancinha ali no sol, e realmente tem várias crianças. Como é que estão os nossos indígenas de Jaraguá do Sul? Como é que está? Eu acho que nós temos que, eu vou conversar com a assistente social, para que, no mínimo, essa criança devia estar na creche, para que ela seja alguém na vida. Então, eu passei várias vezes, tem uma senhora bem de idade ali. Se fosse a minha mãe, jamais deixaria sentada naquele chão, sem condições, no sol. Será que não tem outra maneira para a gente gratificar essa família ou visitar essas famílias? Porque é uma senhora de idade sofrida. Então, eu vou levar para frente, você até vou fazer através de indicação, porque eu passo ali, eu não posso ver aquela criancinha ali. Um minuto, por favor. Ver aquela criancinha ali, com as moedinhas. Será que aquelas moedinhas que chega até aquela criança vai dar para comprar um pacote de leite, vai dar para comprar algo para essa criança? Então, eu passei umas 2, 3 vezes, você está me deixando assim bem triste,
de ver uma criança, o mínimo que essa criança tem direito a uma creche, para que ela seja alguém na vida para o futuro. Obrigado, João. Obrigado, senhor presidente.